Olá pessoal, professor Alexinaldo, dando continuidade ao nosso curso de óptica geométrica. Agora, aula número 8 do módulo do sistema Aridissar. Bom, veja, você pode também assistir a videoaula desse tema que existe no portal SAS. Nós já falamos sobre o caminho a ser seguido em aulas anteriores, então não esqueça. portalsas.com.br, depois Soluções Digitais, depois SAS TV, e aí você clica em Física 3, e aí você vai procurar a aula que deseja, nesse caso, a aula número 8 de óptico plano. Então, vamos lá para a nossa aula teórica de hoje. Bom, o dióptro plano acontece devido ao fenômeno da refração. Então veja, nesta figura nós estamos vendo aí a refração em piscinas e vasilhames com água. O jovem aqui, quando ele olha para o lápis, ele vê a ponta do lápis mais para cima, como se o lápis estivesse quebrado. Veja aqui uma foto desse fenômeno, né? Parece que o lápis está quebrado. Por que que isso acontece? Agora vamos analisar essa imagem aqui mais da esquerda. Olha só essa luz que sai do fundo dessa vasilha. Bom, saindo este raio, ele vai encontrar a interface entre a água e o ar nesse ponto. O que que vai acontecer nesse ponto aqui? Bom, aqui nós vamos ter uma reta normal e vamos ter uma refração. Vou chamar isso aqui de normal número 1. Veja, o raio estava vindo nessa direção, mas ele não vai conseguir mais prosseguir nessa direção, porque ele vai estar saindo da água e indo para o ar. E no ar, o que acontece? A luz viaja mais rápido. Então, em relação à reta normal, vai se afastar. Por isso que a refração acontece nesse sentido. A mesma coisa vai acontecer para esse outro raio de luz que sai do mesmo ponto do fundo do vasilhame e vai encontrar a interface ar-água aqui. Veja que aqui também nós vamos ter que desenhar uma reta normal, chamar de normal 2, e vai acontecer a mesma coisa, né? O raio de luz ele não vai mais conseguir prosseguir viagem na direção que ele vinha. Como ele agora vai andar mais rápido, em relação à normal, ele vai se afastar da normal, passando a se propagar nesse sentido. Se você prolongar os dois raios que saíram da piscina, o prolongamento desses dois raios se encontrará nesse ponto. E é exatamente aqui que é vista a imagem do fundo desse vasilhame ou dessa piscina. Então veja, você já deve ter percebido que quando você se aproxima de uma piscina, dá a ideia, nos parece que a piscina é mais rasa do que o que realmente ela é. Isso acontece justamente devido ao fenômeno do dióptro plano. Veja, por exemplo, essa imagem. Se você tentar pegar o peixe exatamente onde está vendo, você não vai conseguir pegar, porque o peixe vai estar mais abaixo. Você estará ali pegando na posição onde a imagem do peixe se encontra, devido justamente à refração. Veja que é esse raio de luz que sai da água que leva a informação visual até o seu olho. Então, a informação visual vai fazer com que o peixe fique nessa posição aqui, mais alta, em relação ao fundo. Agora vamos para a parte matemática da coisa. Nós estamos vendo aqui o seguinte: o olho na parte superior, no meio 2, e a parte cinza, o meio 1. O raio de luz está vindo do meio 1. O índice de refração de cima, do meio 2, é menor do que o índice de refração de baixo. Então, N2 menor do que N1. Por exemplo, vamos supor que aqui seja o ar e aqui o raio esteja saindo da água, por exemplo. Índice de refração do meio
de baixo maior do que o de cima. E aqui tem um raio de luz que está querendo sair da água e ir para o ar, formando esse ângulo A aqui, ó. Ok? Bom, o que vai acontecer? Haverá então a refração. O raio de luz não vai mais conseguir prosseguir na mesma direção que ele vinha, e como ele está indo para um meio menos refringente, de menor índice de refração, o raio de luz ele vai andar mais rápido, ele vai aumentar sua rapidez, então em relação à reta normal, ele vai se afastar. Ok? Então veja, a informação visual que vem através deste raio de luz e chega até o olho do observador, vai fazer com que esse observador veja o fundo falso na posição B. Ok? Então veja, qual é a profundidade verdadeira? É o Hzão. Daqui até aqui. É a profundidade verdadeira dessa área com água. Qual é a profundidade vista pelo observador? O Hzinho, que vai do ponto B até o ponto C aqui. Tudo bem? Então veja, nós temos aqui uma relação entre índices de refração diferentes e profundidade verdadeira, Hzão, e profundidade falsa, Hzinho. E é isso que o seu olho vê. Ok? Bom, prosseguindo, aplicando-se a lei da refração, vamos lá, ó. N1 seno de A igual a N2 seno de E. Como assim? Veja, o que é que nós temos do lado de cá? Do lado de cá nós temos o ângulo de incidência, A, e temos o índice de refração, N1. Então, N1 seno de A. Tudo isso vem desse meio. E do outro lado, o que é que nós temos? Desse lado de cá, nós temos o ângulo de refração e temos o índice de refração. Tudo isso aqui do meio 2. É exatamente o que acontece do outro lado da equação. Ó. N2 seno de E é o ângulo de refração. Então, veja aqui a lei da refração. Cada lado da equação representa uma parte do sistema. Ok? Bom, então, vamos prosseguir. Podemos fazer a separação dos senos, botar seno de A sobre seno de E, igual a N2 sobre N1. E vamos analisar o triângulo BCD. Então, onde está esse triângulo? O BCD. Se você analisar bem esse triângulo, você vai ver que o prolongamento desse raio que foi refratado vai bater exatamente aqui, ó, na parte lateral esquerda do vasilhame. Okay? Então, você vai ter duas retas paralelas, a reta normal e a própria parede esquerda do vasilhame, cortadas por uma transversal. Então, esses ângulos estão do mesmo lado, ó, eles são iguais. Então, esse ângulo E de refração também está aqui. Okay? E qual é o conceito de tangente de um ângulo dentro de um triângulo retângulo? Não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Quem é o cateto oposto a E? X. Quem é o cateto adjacente a E? H. Então, tangente de E igual a X sobre H. Nesse caso, Hzinho. Tudo bem? Bom, por outro lado, analisando o triângulo ACD. Agora é o triângulo maior, que pega a profundidade verdadeira. O triângulo ACD. Olha o que ele está dizendo. Que tangente de A é igual a X sobre Hzão. Veja se isso faz sentido. Aqui também se formou um triângulo, né? Então, vamos lá. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, se esse é o ângulo A, quem é o cateto oposto a ele? Não é esse comprimento daqui para cá? Mas esse comprimento vale quanto? Vale x. Xão, essa distância daqui, ó. Ok? Sobre cateto adjacente, que é o Hzão, que é essa altura verdadeira. Tudo bem? Então, nós já temos aí
essas duas relações de tangente. Agora, dividindo as expressões acima, se você fizer tangente de A dividir por tangente de E, você vai fazer x sobre h sobre x sobre h. Conservando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, você vai ter tangente de A sobre tangente de E igual a h sobre h. Bom, mas para ângulos A e E muito pequenos, o observador muito próximo da normal, teremos seno aproximadamente igual a tangente. Então, seno de A aproximadamente igual a tangente de A. E seno de E aproximadamente igual a tangente de E. Se você não lembra do porquê que isso acontece, dê uma olhada aqui no cantinho. Ó, eu vou tentar fazer aqui, difícil, né? Fazer uma circunferência na mão grande. Vamos supor que isso daqui, ó, é o círculo trigonométrico, ok? Aí você tem, ó, o eixo horizontal, você tem o eixo vertical, tudo bem? Bom, aqui seria o eixo dos cossenos, aqui é o eixo dos senos, não é assim? E onde é o eixo das tangentes? Você lembra que é esse que fica aqui, tangenciando aqui fora? Esse é o eixo das tangentes. Olha o que vai acontecer quando o ângulo é pequeno. Esse ângulo aqui, por exemplo, que eu vou chamar de θ. Quando o ângulo é pequeno, quem é o seno desse ângulo? Você projeta aqui, né? Vai ser esse tamanho aqui, ó. É o seno do ângulo. E quem é a tangente desse ângulo? Agora você prolonga o braço do ângulo, vai bater aqui, ó. Prolongamento, ó. Esse tamanho aqui, ó, que eu estou pintando, é o tamanho da tangente desse ângulo. Veja, quando θ, quando esse ângulo é pequeno, você vai ter que o seno de θ tem aproximadamente o mesmo valor da tangente de θ, que é também aproximadamente igual ao próprio valor de θ em radianos. Então, para ângulos pequenos, o valor do ângulo em radiano é aproximadamente igual ao valor do seno do ângulo, que é aproximadamente igual ao valor da tangente do ângulo. É isso que ele está dizendo aqui. Então, você pode substituir no lugar de tangentes, você pode colocar senos. Então, veja só. Se o primeiro membro da equação 1 é igual ao primeiro membro da equação 2, porque seno de A é aproximadamente igual a tangente de A, seno de E aproximadamente igual a tangente de E, se os primeiros membros são iguais, você pode igualar os segundos membros. Então, é isso que a gente fez aqui. Aí ficou N2 sobre N1 igual a H sobre H. Quando ele fala que para ângulos A e E muito pequenos, é porque o observador está muito próximo da normal. Okay? A gente faz um observador assim, ó, distante da normal, para ficar mais didática a demonstração. Tudo bem? Mas na prática, a situação é essa aqui, ó. Você tem uma vasilha, tá bom? A vasilha está com água aqui, ó. Aí aqui tem um objeto, uma moeda, por exemplo. Tudo bem? Aí, vamos lá. Aqui sai o raio de luz, ó. Aqui vai estar normal. Normal N. O raio de luz se afasta um pouquinho, ó. E aqui vai estar o seu olho. Percebeu? Veja que você está próximo da normal. Aqui tem um ângulo de incidência, um ângulo de refração. Então, aqui tem um ângulo I. Aqui tem um ângulo R. Nesse caso, R maior do que I. Mas, mesmo assim, R é pequeno. Ele sendo pequeno, o ângulo I também é pequeno. Então, você pode fazer tranquilamente o uso dessa fórmula aqui, ó. Do lado esquerdo da equação, a relação entre os índices de refração. Do lado direito, a relação entre as profundidades que são vistas, né? A profundidade falsa e a profundidade verdadeira. Então, essa fórmula você pode memorizar
de uma maneira melhor assim. Índice de refração de onde está o observador está relacionado diretamente à profundidade falsa. Lembre, o observador, o que ele consegue ver? Ele vê a profundidade falsa. Então, os dois ficam em cima. Agora, índice de refração do local onde está o objeto. O objeto é que pode ver a profundidade verdadeira, porque o objeto já está no meio onde existe a profundidade verdadeira. Ok? Então, se aqui no fundo ó, fosse uma moedazinha, ó, aqui seria o objeto moeda. Aqui seria a imagem moeda. Tudo bem? Então, veja, o observador vê a profundidade falsa. O objeto é que vê a profundidade verdadeira. Veja que, na verdade, o observador ele vê o objeto mais alto, em uma posição mais alta do que o que realmente o objeto está. O objeto está cá embaixo, mas o observador vê o objeto numa posição mais alta. Tudo bem? E se fosse o contrário agora? Se o observador estiver dentro da água, você, por exemplo, está ali na piscina, você acabou de colocar a cabeça dentro da água e olhou para fora. Como é que você vê o mundo? Então, veja só o que acontece aqui. Ó. Aqui está o objeto. O objeto está aqui. Ele emite esse raio de luz que vai agora fazer o quê? Ele vai sair do ar e entrar na água. Ele não vai mais conseguir prosseguir na mesma direção. Como ele vai diminuir de velocidade, agora, o que é que vai fazer? Ele vai se afastar da normal? A normal está aqui, ó. A normal aqui, ó, normal. O raio de luz agora vai diminuir de velocidade. Quando aumenta de velocidade, ele faz o que em relação à normal? Se afasta. Quando diminui de velocidade, ele se aproxima. Então veja o que ele fez, ó, ele se aproximou da normal, por isso que a inclinação foi essa. Então esse daqui é o raio de luz que leva a informação visual ao olho do observador. Por isso que o observador vai ver aqui. Então aqui é a imagem. Veja que neste caso também, o observador vê numa posição mais alta. Ok? Então não importa aonde está o observador. Se o observador estiver no ar, olhando para algo que está dentro da água, ele vai ver essa coisa em uma posição mais alta do que o real, em relação ao fundo, né, da vasilha. Se ele estiver dentro da água, ele também vai ver o objeto numa posição mais alta em relação à interface entre os meios água e ar. Okay? Então, no dióptro plano, o observador sempre verá o objeto numa posição mais alta. A imagem será colocada numa posição mais alta de onde está o objeto. Então, por exemplo, um inseto está a 20 centímetros da superfície da água. Qual é a altura da imagem desse inseto vista por um peixe arqueiro? Aí dados, índice de refração do ar 1, índice de refração da água 4/3 e a distância do objeto 20 centímetros. A distância real da água até onde está o inseto, 20 centímetros. Ele pergunta qual é a distância da imagem. Olha, se no caso do dióptro plano, o observador sempre vê numa posição mais alta, então será numa posição maior do que 20 centímetros, concorda? Então vamos lá. Como é que se coloca essa fórmula? N do observador sobre N do objeto igual a Hzinho falsa sobre Hzão verdadeira. Lembre como é que memoriza isso. O observador vê o falso, o objeto é que vê o verdadeiro. Ok? Então, prosseguindo, índice de refração de onde está o observador. O observador está dentro da água, então é 4/3. Índice de refração de onde está o objeto está no ar, índice de refração 1. Altura falsa, DI, distância da imagem.
E a altura verdadeira vai ser o DO ali, que é 20 centímetros. Então, resolvendo essa conta aqui, você vai encontrar a distância da imagem a 26,7 centímetros da interface entre a água e o ar. Ou seja, 6,7 centímetros mais alto do que o real. Ok? E depois eu vou recomendar aqui que vocês assistam ao vídeo do peixe arqueiro. Então, aí está o endereço no YouTube do peixe arqueiro. Não deixe de ver. É interessante como ele aprendeu a caçar. Não é? Ele lança um jato de água que sai ali pela sua boca exatamente no local aonde está o objeto e não a imagem. Então veja, ele sabe que se ele mirar o cuspe dele na imagem, ele não vai derrubar um inseto. Assistam a esse vídeo, ele é muito interessante. Ok? Então, a partir da próxima aula, no nosso próximo encontro, vamos fazer a resolução das questões de sala e das questões propostas. Então assistam essa aula mais uma vez e na terça-feira da próxima semana nós já teremos a resolução dessas questões de dióptero plano. Ok? Muito obrigado e vamos lá, vamos seguir.